Centro de Liderança Pública promove a mesa redonda O Brasil e a Crise. Uma história que surgiu num almoço com o diretor de redação de Veja, o Eurípides, quando conversávamos da falta de objetividade de uma discussão de propostas concretas que o Brasil deveria adotar para atenuar os efeitos da crise. Não temos de reinventar o capitalismo, a economia de mercado ou a globalização. Temos de eliminar as coisas ruins do nosso DNA. E é pensando nesse objetivo do que temos de extirpar do nosso DNA que hoje o Centro de Liderança Pública reúne essas pessoas para debatermos medidas concretas e objetivos para estimular o emprego, aumentar a produtividade e focar em medidas de impacto nos próximos 12 meses e que tenham baixa complexidade política, ou seja, medidas que não precisamos passar por grandes reformas constitucionais para aprová-las. Com esses 3 critérios, eu abro o debate. Os dados do PIB do quarto trimestre, os dados de emprego do CAGED de dezembro, mostram que a reação de pessoas, das famílias, das empresas foi muito rápida e levou muito a sério o que estava acontecendo. No caso das empresas, a história acho que está bem documentada, né? A crise de crédito se transmitiu aqui para dentro instantaneamente. Essa é a primeira crise online que o mundo está vivendo, né? A crise de integração total. Eu diria que o grosso do ajuste, especialmente na indústria, às novas condições, foi feito. Entretanto, né, isso não significa que a economia esteja definitivamente estabilizada. Por quê? Na nossa percepção, né, de agora para frente, nós vamos ter um ajuste para menor, de crescimento menor. A economia brasileira vai fundamentalmente estagnar esse ano, só que ele vai ser mais lento. Isto é, vai esfarelar devagarzinho, a expressão que a gente tem usado. Teve um degrau e agora vai cair devagarzinho, pelo que a gente nós podemos chamar de efeitos secundários do primeiro ajuste. Eu diria que as políticas públicas deveriam se orientar no sentido de buscar, de um lado, amenizar os efeitos sociais, né, de crises dessa natureza, mas, ao mesmo tempo, e a parte tão ou mais importante, detonar um conjunto, desenvolver e pôr na rua um conjunto de medidas que aumentem a competitividade do país. Olhado desta forma, infelizmente, a resposta tem sido muito modesta. Para reduzir o IPI dos automóveis, com um retorno razoavelmente positivo, mas nenhuma perspectiva do ponto de vista tributário de uma forma mais organizada, até porque a arrecadação tributária vai sentir. Né? Nós vemos com muita preocupação e ceticismo a capacidade de avançar na infraestrutura, né, de uma forma a redução de custos efetivamente colocados. Não vejo grandes coisas nessa direção. Né? Que então é algo menor. E na área de tecnologia, menos coisas ainda estão ali disponíveis, tá certo? Segundo, área regulatória. A área regulatória, há muito que se possa fazer, que não depende de grandes mudanças, inclusive mesmo de infraconstitucional, que é muito mais uma questão de organização. E eu vi um comentário recente de alguém que disse, olha, antigamente a gente dizia Brasil não é um país sério, Brasil não é um país sério, de gente muito boa, dizendo assim, olha, temos que reconhecer sim que o Brasil foi um país sério ao fazer as intervenções que fez no sistema bancário há 8, 10 anos atrás, e por processos que, apenas para fazer um exemplo irônico, nunca permitiram que se pagasse bônus aos executivos dos bancos depois da ajuda pública. Nós vimos no lado fiscal, além de todas as questões que foram mencionadas, enfim, tivemos um efeito estatístico aí por causa da recontagem do PIB, que foi muito positivo para o tamanho da nossa dívida, mas teve um fato também que foi extremamente importante ao longo desse tempo, que foi a desdolarização da nossa dívida. Quer dizer, este efeito recente de desvalorização cambial não afetou a dívida pública como afetou nas crises anteriores, exatamente porque tivemos uma dívida desdolarizada.
Já se falou muito nas reservas, não preciso falar demais nisso, apenas lembrar que elas não tiveram uma queda relevante nesse período, né? Quer dizer, continuam lá no nível dos 200 bilhões de dólares. Mas também há um outro aspecto que me parece muito importante chamar a atenção, que é o fato de que lá fora, em especial na economia americana, o que nós vimos foi um endividamento dos bancos, das empresas e das famílias. Coisa que é diferente aqui no Brasil, que as empresas no Brasil estão capitalizadas. Portanto, eu acho que aqui a gente tem realmente um conjunto, quer dizer, tem uma situação que é extremamente propícia, e que estará muito receptiva a medidas pontuais de efeito imediato que o governo venha tomar e que podem sim gerar um efeito, podem sim ter uma consequência na economia, porque as empresas estão em condições de assumir se alavancar um pouco mais, de assumir esse endividamento adicional. Abílio, como você vê a situação atual e de que forma a iniciativa privada e o governo poderiam se unir em torno de uma agenda pequena, concreta e objetiva para nos ajudar a sair da recessão? Isso aqui é uma crise do setor privado. Ela foi originada no setor privado. Os governos dos países foram envolvidos por ela, e o máximo que a gente pode dizer é que os governos foram talvez negligentes nas suas atribuições, né, de deixar essas coisas acontecerem no setor privado. Mas ela teve origem no setor privado, origem no setor financeiro, né, e aí depois se esparramou pelos todos os setores e pelos países e pelo mundo inteiro, né. E essa é muito uma crise de origem na ganância, né, em crença de que é muito fácil ganhar dinheiro. Que os múltiplos dados para ativos, para empresas, são realmente fantásticos, 15%, 20%, 25%. Né? Do dinheiro muito rápido, muito fácil, né? Com que fez com que nós tivéssemos aí algumas bolhas pelo caminho, mesmo a bolha de 2001, 2002 de internet e tal, tudo numa crença de que realmente é muito fácil ganhar dinheiro e muito rápido. As crises separam muito os perdedores dos ganhadores. Nas crises tem os que perdem e os que ganham. Aqueles que estão mais do lado ganhador e que estão naturalmente com caixa, né? O que eles estão buscando nesse momento? Né? E mesmo não é só nesse momento, olhando para frente, onde é que eu vou comprar máquina mais barato, onde é que eu vou comprar terra mais barato, onde é que eu vou comprar ativo mais barato, para produzir mais? Não, eles estão olhando, todos nós estamos olhando por oportunidades. Olhando para a consolidação. Na medida que você faz consolidação, você entra por um ponto que é importante, você já citou isso, consolidação significa redução do mercado de trabalho. Normalmente, sinergia. Em busca da sinergia, você reduz o mercado de trabalho. Isso é preocupante. Outro ponto, na medida que você faz consolidação, você deixa de gerar ativos novos, de produzir ativos novos, fazer ativos novos. Então, isso retarda o processo realmente de retomada com investimento sustentado. A indústria, principalmente, o setor privado no Brasil foi muito rápido no ajuste, até porque estava consciente que tinha gordura, estava consciente que tinha coisa para fazer. E ameaça de crise, imediatamente vou ajustar. Fez-se um ajuste realmente extraordinário em termos de working capital, em termos de estoque. O que eu teria agora ainda de preocupação para frente? Eu acho que alguns setores precisariam ter tomado cuidado. Precisa se tomar cuidado. O Beto já falou, parte da construção civil. A construção civil não parou. E a construção civil emprega um contingente muito grande de mão de obra de nível muito baixo, que saindo da construção civil tem muita dificuldade para se colocar em outros setores, em outras posições. Né? Porque eu não estou preocupado com a indústria. Né? A indústria, a sensação que eu tenho é que o grosso já fez o ajuste. Né? Eu estou preocupado com os setores que não fizeram ainda e que empregam muita gente nesse país. Porque se nós crescermos crescermos 2, ótimo, maravilha. Se crescermos meio, ou cairmos meio, ruim. Mas qual é o ruim desse negócio? Olhar na ponta, na última página, o problema é desemprego. Eu acho que esse devia ser o maior cuidado, né, do governo, tomar medidas, políticas públicas que realmente fizesse com que
no gasto de desemprego. As medidas analisadas pontualmente, né, a questão da liberação do compulsório do Banco Central, a redução do IPI dos automóveis e mesmo outras medidas pontuais corretas, na direção correta, mas, infelizmente, não formam um conjunto coerente em cima de um diagnóstico verdadeiro da situação do país, uma comunicação transparente das dificuldades. Na verdade, no momento de crise, agora a gente tem que falar o seguinte: no mundo inteiro todo mundo fala investimento público, o investimento privado está deprimido, o mercado se contrai, as empresas têm que defender o caixa, elas valem o que tem no caixa, na valorização dos ativos. Ninguém sabe quanto vale as coisas, os preços relativos de ativos estão completamente malucos ainda. Então, o que pode ser anticíclico? É o investimento público. E, em reais, o nível do investimento público no Brasil é mais ou menos o mesmo do que era no período nosso, do Fernando Henrique, um pouquinho maior. Mas sobre um PIB muito maior e sobre uma receita pública muitas vezes maior, né? Então, o destino do aumento de receita, principalmente da União, foi aumento do gasto, aumento de pessoal e aumento de custeio. Se o presidente Lula, ao invés de ser presidente, fosse prefeito ou governador, as suas contas seriam reprovadas em qualquer Tribunal de Contas do Brasil, né? Ele não passaria na LRF. Como todos sabem, vale só para estados e municípios. Então, primeiro, o nível do investimento no Brasil é muito baixo, do investimento público, como percentual do PIB e como percentual da arrecadação. Os municípios são a ponta mais importante do investimento público, até porque, em termos de capital público, o que o Brasil precisa construir são coisas que são essencialmente locais. E o crédito público simplesmente acabou, não existe mais. Não existe crédito para o investimento público mais. E hoje nós estamos obrigando municípios saudáveis a fazer poupança. Tem município que tem 0 de dívida e não pode comprar uma máquina na Finame, porque a metodologia que é utilizada no Tesouro para calcular a capacidade de endividamento e dos municípios, ela remonta a 1997, uma realidade totalmente diferente. Estamos trabalhando numa proposta de revisão dessa metodologia de acesso a crédito para os municípios que cumprem a LRF. Os municípios saudáveis, esses deveriam ser estimulados a contrair operações de crédito junto a bancos oficiais para fazer investimento. Essa seria uma medida prática e que teria altíssimo impacto no investimento público no Brasil. É universalmente sabido e aceito que a política fiscal teria um papel de indutor e de coordenador. Entretanto, né, a despeito de muitos programas sendo colocados quase que semanalmente no público, a política fiscal, a nossa avaliação, lamentavelmente, tem muito pouco a fazer no que depende do governo federal. Fundamentalmente porque os anos bons, né, o bônus de arrecadar muito, não só porque o Brasil e o mundo estavam crescendo, mas que o Brasil estava se formalizando, e isto é uma coisa temporária, foi totalmente ou quase totalmente dissipado em empregar 300 mil pessoas, parece que a conta está aproximadamente por isso, e em gasto de custeio e em aumento de transferência. Eu acho que o que precisa ficar claro é um trabalho em que medidas como essas que foram levantadas aqui são adotadas no prazo certo, com objetividade, sem, digamos, um discurso político por trás dessas medidas, e através deste trabalho de governo, sempre mostrando a adoção dessas medidas, que são medidas que, na medida do possível, deveriam ser, digamos, da aceitação geral, que de fato nós estamos trabalhando para poder coordenar essas expectativas. Porque eu acho realmente que se a gente trabalhar, e aqui talvez seja uma questão de crença, mas eu acho que se no Brasil nós pudermos todos trabalhar, e todos que eu digo é governo, setor privado, área política,
olhando realmente para frente e fazendo coisas no presente, eu não tenho dúvida que a gente pode ter este menor custo possível. Mas para isso é fundamental, no meu modo de ver, esse trabalho de coordenação de expectativa, porque se não for possível, os bancos não baixam os spreads, o setor privado não vai fazer investimento, não vai contratar gente, certo? É muito importante que a gente possa ter esta crença consolidada de que a gente pode ter o menor custo possível. Eu agradeço muito a presença de vocês e acho que nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que é ter uma lista de propostas concretas para o Brasil atenuar os efeitos da crise. Então, muito obrigado a todos. Em nome do Centro de Liderança Pública, nós agradecemos a contribuição de vocês, que como homens públicos e líderes brasileiros, estão dando a sua contribuição de forma objetiva para ajudar o nosso governo a coordenar melhor as suas ações e espantar um pouco desse fenômeno da crise, como nós muito comentamos aqui, é psicológico. Mas esse trauma do nosso passado macroeconômico influencia a nossa ação no dia de hoje. E isso só sai com liderança política. Muito obrigado.